Olá a todos, aqui quem fala é o Thales Boalim. Eu sou gerente de inovações e tecnologias da Amor Informática. Recentemente estive em uma feira em Orlando, que lá estava sendo demonstrada a tecnologia RFID. Essa feira é a RFID Journal e ela é visitada, ela possui várias conferências no ano em vários locais do mundo. E eu trouxe algumas novidades na parte de RFID que eu vou mostrar a partir de agora para vocês. O RFID Journal Live então teve início nesse ano no dia 3 e foi até o dia 5, lá em Orlando. É a 14ª conferência anual que eles fazem, e essa conferência foram mais de 200 empresas expondo seus produtos de RFID. Houveram palestras lá que foram dadas por vários especialistas da tecnologia RFID, apresentando mais de 50 casos de uso da tecnologia, de como é a implementação, seja ela na indústria, no varejo, na área do vestuário. Em paralelo com essa feira também teve uma feira de IoT, que é o Internet das Coisas, que lá também haviam empresas expondo. Também teve treinamento de RFID, da parte teórica até a parte prática, para quem nunca conheceu a tecnologia. E também houve uma certificação após esse treinamento, onde as pessoas poderiam fazer a prova e ter uma certificação RFID. Então aqui está a lista de todas as empresas que participaram dessa feira, dessa conferência. Então, como eu disse, foram mais de 200 empresas. E aqui algumas imagens da feira. É um pavilhão grande, onde todas as empresas ficavam praticamente uma do lado da outra. Lá haviam todo tipo de empresa de RFID, seja ela grande ou seja ela começando uma startup. Então foi bem legal, onde eu pude ter contato com todas essas empresas. Essas empresas não eram só dos Estados Unidos, mundialmente. Então lá eu pude manter contato com empresas da Espanha, da China, Coreia, do próprios Estados Unidos, Canadá e outros países mais. Haviam brasileiros lá que tinham representações lá dentro dessa feira. E o objetivo de eu ir até lá, primeiro foi ter o contrato com empresas brasileiras. Muitas empresas do Brasil vão para essas feiras internacionais para também trazerem as tecnologias. Então eu queria ter o contato com eles para abrir mercados para nós aqui da Amor Informática com essas empresas. Vi lá muitas etiquetas RFID, vou mostrar para vocês. Muitos leitores RFID, leitores fixos, leitores móveis. O que mais entrou em destaque foram esses leitores móveis. Antenas RFID, cabos, que também são super importantes na parte da RFID. Sensores, muitas empresas que trabalham com RFID, por ela trabalhar na parte industrial de implantação da tecnologia, às vezes existe a necessidade de você implementar alguns sensores integrado ao RFID. Houver até demonstração de robôs, no caso, para fazer uma contagem de estoque. E também bloqueadores de radiofrequência, do RF. Que esses bloqueadores, depois eu vou mostrar, que são utilizados em portais. Eu tive contato com 12 empresas brasileiras. Essas empresas estão em vários ramos de RFID aqui no Brasil, seja fabricante de etiqueta, integradores, fabricantes de leitores RFID, equipamentos RFID. Então, tem aí várias empresas hoje no Brasil, algumas em destaque, com projetos já implantados.
É, das 200 que estavam expondo, eu consegui fazer a visita em 37, onde eu consegui ver assim, conversar com a empresa, saber o que ela faz. Então eu fui olhando qual que tinha mais o foco no momento da Moura Informática. Então eu parei lá e comecei a conversar com eles. Nosso foco então foi realmente ver um pouquinho sobre mais as etiquetas, que hoje, para implantar a tecnologia, uma das coisas mais difíceis, eu acho que é saber qual que é a etiqueta melhor que se adequa ao ambiente em que está sendo implantada a tecnologia RFID. Então eu fui lá para ver se tinha alguma novidade relativa às etiquetas e consegui achar algumas bem legais. É claro, não fiquei só focado em etiquetas, mas a parte de leitores também foi muito focado. Bom, então começando, eu vi que realmente muitas empresas lá estavam expondo etiquetas. Vocês podem ver aí uma imagem com várias empresas, uma empresa mostrando vários tipos de etiquetas RFID. Então temos, se vocês olharem da esquerda para a direita, lá em cima você tem etiquetas mais comuns, né? Usadas no mercado, que são aquelas que você cola no produto em que você deseja consultar. Um pouquinho mais para a direita vocês têm etiquetas rígidas, onde elas têm uma proteção, pode ser uma proteção por água, por poeira. Então tem esse tipo de etiqueta para os casos, por exemplo, se você vai ter uma indústria onde você vai pôr a etiqueta, vamos supor, numa caixa, e essa caixa fica batendo em metal, passa por um processo que a pessoa não tem muito cuidado, então você tem que ter esses tipos de etiquetas rígidas. Um pouquinho mais para a direita, aqui no meio, você vai ver algumas etiquetas encapsuladas. Vocês podem perceber que a etiqueta praticamente ela está em branco na face, mas dentro da etiqueta, por dentro tem uma etiqueta RFID, então eu consigo ler. E isso é aplicado muito em cartão, até etiqueta de roupa também tem essa possibilidade, porque na face dela você pode imprimir alguma informação do produto que está sendo aplicado, ou se for um cartão de uma empresa para controle de acesso, você pode imprimir a foto da pessoa, o nome dela e tudo mais. Um pouquinho mais para a direita tem algumas outras etiquetas, etiquetas inlay, né? Aquelas que mostram a antena e não tem a parte branca. Então quando eu falo inlay, são essas etiquetas que você consegue ver o metal da antena, o alumínio pode ser, e tem essa parte plástica transparente, isso é chamado inlay. E tem outros tipos de etiquetas aqui que vocês podem ver um pouquinho mais para baixo, verde, né? Ela é para você amarrar a etiqueta, então essa parte verde em cima é onde está a etiqueta RFID encapsulada nesse plástico e você vai fazer a fixação dela. Um pouquinho mais para baixo está escrito Emergency, é uma etiqueta para veículo que você pode colocar no para-brisa. Então quando passar por uma antena, essa etiqueta, né, essa placa vai ser lida. Um pouquinho mais para baixo tem algumas outras etiquetas de metal. Outra interessante que vi lá também são as etiquetas RFID em parafusos. No meio do parafuso, na cabeça do parafuso, você tem uma etiqueta RFID e ela pode ser aplicada em indústrias automobilísticas. Você pode pegar um parafuso desse e colocar no motor do carro na linha de produção. Então, a partir do momento que esse carro vai andando pela produção, você vai fazer a identificação do veículo, do motor, usando essa etiqueta encapsulada em um parafuso. E existem outros tipos que podem ser outros materiais que são colocados as etiquetas. Pode ver aqui um pouquinho preto na parte de baixo ali do lado esquerdo, que é uma rosca, né, que você pode, por exemplo, colocar num cano, algo desse tipo. E um pouquinho mais para a esquerda vai ter algumas etiquetas para lavanderia, que são resistentes à água, alta temperatura, que eu também vou falar um pouquinho depois para vocês. Então essa imagem é uma visão do que eu vi lá sobre etiquetas. Tem vários modelos, várias especificações necessárias para implantar o RFID, e cada etiqueta ela tem uma
um padrão, né, que você tem que aplicar. Então, para cada produto tem um tipo. Bom, aí agora eu vou falar o que eu vi nessas empresas que eu visitei que se destacaram. Eu gostei dessa empresa aqui, que chama Huayuan. Ela tem uma etiqueta destrutiva. Esta daqui embaixo, que esses inlays que tem aqui, que acontece o seguinte: quando você cola essa etiqueta num produto, se você tentar remover a etiqueta, no momento que você remover, você vai perceber que a antena vai começar a ser destruída. Ou seja, quando a antena RFID ela é destruída, porque um pedaço vai ficar no produto e um pedaço vai ficar na própria etiqueta, a etiqueta vai parar de funcionar. Então ele tem uma característica ali técnica, né? Uma antena que ela é muito sensível, que ela vai permitir esse tipo de ação, né? Então tirou, ela já para de funcionar. Então numa indústria, se tiver a necessidade de destruir a etiqueta, é uma boa opção. Etiquetas em pulseiras, que são usadas muitos em eventos. Você tem aqui escrito Smart Wireless Band Ticket. Essa daqui é uma etiqueta que você pode imprimir em qualquer coisa. Dentro dela tem uma etiqueta RFID. Então, no evento que quer fazer o controle de acesso, vai utilizar esse tipo. Você põe no braço, você trava essa pulseira na pessoa, e ela entra, ela pode sair, voltar, que vai funcionar essa antena e faz a identificação desse controle de acesso. Como eu falei anteriormente, a etiqueta no cartão é uma possibilidade. Você tem um cartão rígido para controle de acesso, como esse daqui, dessa pessoa que está aqui na tela. Ela dentro tem uma etiqueta que tem uma identificação, que quando ele passa num leitor, ele faz a liberação ou não da entrada dessa pessoa dentro do local. E teve uma etiqueta super pequena, para vocês terem ideia, tem 1 centímetro mais 1 milímetro, 1,1. E ela é muito pequena. Então, alguma necessidade onde tem um produto muito pequeno que precisa ser lido, pode ser utilizado esse tipo de etiqueta. Só que assim, essa etiqueta, por ela ser muito pequena, ela tem uma limitação da distância de leitura. Então essa etiqueta, para você conseguir ler, quando aplicada em um produto, você vai conseguir ler, por exemplo, no máximo uns 30 centímetros. Tá? Então existem aplicações que essa etiqueta vai valer muito a pena. Então aqui eu estou dando uma geral sobre o que eu vi lá no stand. Ele tem vários modelos de etiquetas destrutivas que podem ser aplicadas em vários cenários, etiquetas grandes, pequenas. Então, para todos esses cenários, você vai ter essa etiqueta destrutiva. Na área têxtil, existe uma etiqueta que é um fio que a etiqueta está aqui do lado direito, né? Essa etiqueta amarela. Toda essa parte amarela aqui é um fio, né? É a antena RFID, e aqui no meio, no centro, na parte azul, tem o chip RFID que faz a gravação do código de identificação ali dentro. Então essa etiqueta ela pode ser aplicada dentro de um cordão. Então, se tem, por exemplo, um controle de acesso ou algum produto que tenha um cordão e você queira identificar o cordão ao invés do produto, você pode pôr dentro dele. Ou se você tiver algum produto que realmente não tem muito espaço para você colocar, por exemplo, não tem 1 centímetro, mas tem meio milímetro e ele consegue ser bem comprido, você vai poder utilizar esse tipo de etiqueta. Um exemplo também que pode ser usado essa etiqueta, você pode pôr na gola de uma roupa, você pode pôr na barra de uma camiseta, por exemplo, que quando você passar para o leitor, essa etiqueta vai ser lida. E além dessa característica dela ser pequena, ela vai poder ser colocada, ela tem uma característica de leitura diferente, de leitura de 360 graus. Então ela vai ser mais fácil ser lida por ela ter essa característica de ser lida por 360 graus. Então em qualquer posição que ela passe
pelo leitor, ela vai ser lida. Outra empresa que eu vi lá é a Trace ID. Eles têm uma vasta modelos de etiquetas para material de roupas. Vocês podem perceber aqui que na parte de cima tem uma foto, né, que tem aqui várias etiquetas, e por fora existe uma camada que é um tecido, é um material resistente. E por que esse material resistente? Por eu aplicar essa etiqueta RFID em uma roupa, os lojistas pedem uma etiqueta bem difícil de ser removida da peça. Então essa etiqueta ela vai ser costurada dentro da peça de roupa, e a pessoa que tentar remover essa etiqueta da peça não vai conseguir de maneira fácil, porque esse material é muito resistente. Então lá eles estavam demonstrando essa etiqueta e com vários materiais que podem ser encapsulados nessa etiqueta. Tinha materiais bem resistentes que você só consegue arrancar se você cortar com uma tesoura, e outros menos resistentes, que é mais fácil, que você com a mão você consegue remover, mas só que até tem uma certa dificuldade para fazer isso. No meio aqui tem uma etiqueta de lavanderia, que pode ser usada também. Você pode costurar numa peça de roupa, e quando ela for para uma lavagem, ela tem uma resistência que, se a lavagem passar, vai até 120 graus, ela vai resistir, ela não vai se danificar. Então, se tem uma peça de roupa que você manda para a lavanderia e volta, manda de novo, volta, manda de novo, você tem que usar esse tipo de etiqueta. E aqui um pouquinho mais baixo, um outro modelinho de etiqueta, que é bem pequenininho também. Tem aí 1,5 cm por mais ou menos 1 centímetro. Então é bem pequenininha, que também tem aquela característica de leitura a curta distância. A RTEC é uma outra empresa que ela tem etiquetas para metal. Para quem não sabe, uma etiqueta RFID ela tem um certo problema com metais. Então não é qualquer etiqueta que eu posso pegar e colocar sobre o metal. Eu tenho que ter uma etiqueta específica para esse uso, que no caso são essas 4 aqui em cima. Por exemplo, elas são específicas de metais. Atrás você cola com uma etiqueta 3M no metal e ela vai funcionar. Agora, se eu pegasse essas etiquetas anteriores que eu mostrei e colocasse no metal, elas não iriam funcionar. Essa etiqueta aqui embaixo, grandona, que está escrita RTEC, ela também é para metal, mas só que ela tem uma característica diferente, ela tem um imã. Então é legal, você pode tirar e colocar no seu produto, que ela é destacável, né? Não tem o adesivo, porque às vezes o adesivo ele fixa e é super difícil de remover. Então, para alguns casos, essa é uma opção. Aqui mais embaixo, vocês estão vendo algumas outras etiquetas, elas são de metais também. Se destaca essa terceira da primeira linha, que é super pequena. Para vocês terem uma ideia, ela tem 1,5 mm por 5 milímetros. Então ela é muito pequena. E essa etiqueta ela é usada em materiais cirúrgicos. Pelos materiais cirúrgicos serem muito pequenos, eles precisam desse tipo de etiqueta. Então eles fizeram uma etiqueta super pequena. E uma característica bem interessante dessa etiqueta é que ela só vai funcionar quando ela estiver em contato com o metal. Então essa é uma característica bem legal. Então, se você tentar ler ela sem estar colocada em metal, ela não funciona. Agora, se você colocar no metal, no caso instrumento cirúrgico, aí ela vai funcionar. Então aqui embaixo também tem algumas outras etiquetas resistentes também aos intempéries de água, poeira. E aqui em cima, no lado direito, você vai ter algumas etiquetas de lavanderia. Essas etiquetas aqui de lavanderia, elas são de silicone. Ela tem uma resistência maior por ter esse silicone, então ela consegue ser lavada em até 160
graus centígrados. Então, o material que a etiqueta foi encapsulada, ela é resistente. Teve a empresa Extreme RFID que elas praticamente encapsulam, eles fazem o serviço de encapsular as etiquetas. Vocês podem ver aqui dentro que tem essas etiquetas aqui, que elas têm um plástico por fora, e esses plásticos são muito resistentes para várias aplicações industriais, ou qualquer que seja, varejo também. Então, eles têm esse serviço. Você pode ter vários tipos de etiquetas, tamanhos diferentes, você pode pedir qualquer tipo de etiqueta que eles podem fazer. Então, eles podem encapsular até as etiquetas de uma etiqueta comum, eles podem até transformar uma etiqueta que funciona no metal. Porque, para quem não sabe, a etiqueta, se ela estiver colada no metal, não vai funcionar. Mas agora, se você distanciar um pouquinho do metal, ela funciona. Então, eles pedem as características da etiqueta que você precisa e eles fazem de acordo com a necessidade. Esta é uma outra etiqueta de lavanderia. Ela tem um formato diferente, mas a diferença dela é que é um pouquinho mais resistente, porque ela tem um silicone também que envolve ela. Então, ela também tem algumas características, e essa etiqueta ela é feita por uma empresa italiana. Então, eles têm esse tipo de etiqueta que eles fizeram. Essa etiqueta aqui é aquela que eu mostrei anteriormente, só que no modelinho que é aquela de 360 graus, utilizada em lavanderias, né? Vocês podem perceber que ela também é fininha, basicamente a mesma coisa. E essas etiquetas aí, elas foram utilizadas num case nos Estados Unidos para colocar na roupa dos bombeiros. Então lá, quando o bombeiro usa a roupa, depois ela precisa ser lavada em algum momento, então ela precisa ser resistente por causa dessa lavagem. Então eles utilizaram essa etiqueta. Aqui mais algumas etiquetas de lavanderia. Vocês têm aquelas que vocês já viram aqui em cima, né, do lado direito. Algumas empresas gostam de não deixar exposta a etiqueta, por exemplo, numa roupa de cama e banho, né? Por exemplo, num travesseiro, para não ficar mostrando a etiqueta desse jeito, ou no lençol, a etiqueta assim aberta, porque aí desperta uma certa curiosidade. As empresas, elas colocam essa etiqueta por fora, né? E aqui dentro tem essa mesma etiqueta RFID. E essa daqui tem a capacidade, a possibilidade de você costurar ela na peça. Então você pega um lençol, coloca essa etiqueta em cima e passa uma costura. E aqui por fora você vai poder colocar o nome da sua empresa. Vai poder ser feita uma costura para colocar o seu nome de identificação daquela peça. Para hotel é super importante identificar a peça, porque essas peças são mandadas para lavar em uma empresa terceirizada, e provavelmente essa empresa terceirizada ela pega um monte de lençol de outros hotéis. Então, quando eles têm que devolver, se tiver a identificação em uma etiqueta que aquela peça pertence a um hotel, eles identificam mais facilmente. E uma ideia interessante também é que a etiqueta RFID ela vai ajudar muito para um hotel na hora de você mandar o produto para ser lavado. Então imaginem que um lençol, um travesseiro, uma fronha, alguma coisa estejam com etiquetas RFID. Quando você vai mandar, você pode fazer a leitura dessas etiquetas RFID que estão nos lençóis e registrar esse movimento de entrega para a lavanderia. Quando a lavanderia lavar e fazer a entrega, você vai poder fazer a leitura novamente dessas peças. E aí você vai conseguir confrontar se as peças que a lavanderia está te devolvendo realmente são todas aquelas que você enviou. Então, se estiver faltando alguma peça, o sistema já vai conseguir acusar que, opa, está faltando um lençol que não foi entregue. Então, você pode cobrar a lavanderia. Então, hoje existem muitos cases no mundo que utilizam as etiquetas de lavanderia para fazer o controle de hotéis. E você também pode usar essas etiquetas
dentro da lavanderia. Então, quando a lavanderia receber de um hotel, ela pode dar registrar a entrada também dessas peças. Já seria até benéfico que o hotel já colocasse a etiqueta RFID, porque na hora que a lavanderia já pegasse a peça, ele já conseguiria ler essas peças e dar a entrada no seu sistema, que ele tem que lavar aquelas peças. Ele pode, por exemplo, antes de começar a lavar, ele pode ler essas peças e jogar na máquina. Depois que a máquina lavou e sai essas peças da máquina de lavagem, ele pode ler novamente. Com isso, que se você fez a leitura do início ao término, você tem o tempo total de lavagem. Então a lavanderia pode mensurar o quanto tempo está levando para lavar as peças de roupas de um determinado hotel. E até avisar o hotel, né, nesse caso, como fez a leitura do término de lavagem, suas peças de roupas já foram finalizadas na lavagem. Aqui embaixo vocês podem ver algumas etiquetas que são círculos, né, e até um que é um pontinho, né, praticamente, parece um grão de arroz. Essas etiquetas também são RFID, só que elas trabalham na plataforma UHF. Então, a plataforma HF vai limitar a leitura dessas etiquetas. Então, essas daqui de baixo são lidas no máximo a 50 centímetros. Estas daqui de cima, elas vão ser lidas a no máximo 2 metros. Então, e essas etiquetas aqui de cima, elas estão na tecnologia UHF. Ou seja, se eu tentar ler essas etiquetas nos equipamentos se eu tentar ler essas etiquetas HF nos equipamentos UHF, isso não vai funcionar. Então tem que tomar muito cuidado para ver qual que é a melhor tecnologia na hora que põe na lavanderia. Aqui eu estou mostrando algumas especificações técnicas da etiqueta de lavanderia, mas eu já falei todas para vocês. Teve uma empresa chamada SenseStone, que estava lá demonstrando vários tipos de etiquetas que são super pequenas. Vocês podem ver aqui que tem uma gama, uma variedade enorme de etiquetas. Teve uma empresa chamada RF Micron, que estava demonstrando uma etiqueta com sensor. É bem legal que vocês funcionam muito bem para você identificar se uma etiqueta está molhada ou está seca. E como funciona isso? Vocês podem ver aqui na imagem que tem um vidro, que dentro dela tem uma etiqueta RFID aqui embaixo. Dentro desse vidro, ela tem uma etiqueta RFID, que vocês podem perceber aqui. Essa etiqueta ela tem um sensor que ela consegue saber quando tem uma água em cima dela. Então, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui dentro tem uma água. Então, ele tombou um pouquinho na água, a etiqueta na água. Aqui do lado direito vai ter um aparelhinho que vai mostrar em vermelho, né, wet, ou seja, molhado. Aí, na hora lá, ele virou esse vidro e aí a água ficou para um lado que não ficava em cima da etiqueta. Aí nesse aplicativo apareceu dry, que seria seco. Então hoje o mercado, pelo que eu percebi, muitas etiquetas com sensores vão ser disponibilizadas no mercado. Essa é uma delas. Então o que daria para fazer com essa etiqueta? Imaginem, vamos supor, um barril de chopp. Se eu colocar uma etiqueta dessa em vários pontos dentro desse barril, né? Então lá embaixo do barril é onde tem pouca cerveja, por exemplo, e aí conforme vai subindo tem mais cerveja. Então você pode ir colocando várias etiquetas em vários pontos dentro desse barril, e aí quando o barril começar a ficar vazio, é enviada uma mensagem para um sistema dizendo, está acabando a cerveja dentro do barril, precisa colocar mais. Então a aplicação desses sensores a gente vai ver muito mais no dia a dia. Pode hoje estar um pouco limitado às indústrias, mas creio que o varejo vai se adequar muito bem a esse tipo de cenário. Tem também uma etiqueta que eles estavam demonstrando com um sensor de temperatura.
Então, vamos supor que uma indústria que tenha uma máquina que eles precisam monitorar a temperatura dessa máquina. Então, eu tenho a possibilidade de colocar uma etiqueta RFID, como tem aqui embaixo, né, na máquina, e aí a etiqueta fica lá calculando a temperatura. Então, quando eu me comunico com essa etiqueta, eu tenho a temperatura. É bem interessante aí essa etiqueta. Aqui é uma outra empresa que também tem etiquetas de radiofrequência, que vocês podem ver aqui algumas etiquetas que são guarda-chuvinhas. Então, quando essa etiqueta está perto de um sinal de radiofrequência, esse LED aí, ele acende. Então, se eu distancio essa etiqueta, ela para de funcionar. Então, você tem essa característica de saber quando a etiqueta está funcionando ou não, e se o LED está funcionando ou não. Também tem algumas etiquetas aqui embaixo, com sensores de temperatura. E uma que se destacou aqui, que está aqui embaixo, essa etiqueta preta, ela tem um visorzinho, né, que mostra um valor que você quiser. Pode ser uma temperatura ou até um preço. Então, imaginem uma etiqueta RFID numa gôndola, por exemplo, né? Você pode identificar aquela gôndola, né, os produtos que estão nela, e você pode colocar o preço do produto nessa etiqueta RFID. Então, se eu quiser atualizar esse preço que está lá na gôndola, basta eu passar ali perto da etiqueta RFID e fazer a atualização nessa etiqueta, que ele vai mostrar ali o novo preço que foi atualizado. Então, percebam aí que, como eu falei, o mercado está saindo da indústria e indo para o varejo. Aqui tem também uma etiqueta de lavanderia nessa Unilabel, e uma etiqueta pequenininha também. Essa daqui é uma borracha, uma etiqueta que pode ser vulcanizada na borracha de um pneu. Então, caminhões podem utilizar essa etiqueta, e a empresa, uma transportadora, pode fazer a identificação de quando o caminhão está entrando ou saindo da sua empresa. Então, você põe lá no pneu, coloca lá onde o caminhão passar, você põe uma antena RFID lá, que ele vai fazer a leitura dessa etiqueta que está lá no pneu e vai fazer o registro dentro do sistema. Essa etiqueta, claro, tem uma identificação que ela sabe qual que é o caminhão que está passando por ali. E aí alimenta o sistema com data e hora. Lá teve uma empresa que tem um case na Audi, que eles colocaram uma etiqueta dentro dessa, né, por fora dessa caixa, e dentro dessa caixa vai peças do motor, peças do carro, e eles precisavam identificar por onde estavam passando essas caixas. E daí eles utilizaram essa etiqueta que está aí na tela para vocês, né, que tem até o logotipo da Audi, e é um modelo chamado Dogbone. Então, para usar e uma indústria que vai controlar o ativo da empresa, eles utilizaram esse modelo, que é um modelo de uma etiqueta. Ela é um pouco grande, e por ser um pouco grande, ela lida melhor pelos portais, ou seja, portais é por onde passa e faz a leitura. Esta outra etiqueta ela é usada para confirmação de transporte. Então, vocês podem ver aqui embaixo na imagem que tem duas etiquetas, elas têm o mesmo código. Quando a mercadoria vai ser transportada, ela vai junto com essas duas etiquetas, e quando ela chega no destino, uma pessoa vai lá e destaca essa etiqueta RFID, uma ela vai deixar junto com o produto que está sendo transportado, e uma devolve para o caminhão, porque o caminhão vai voltar na empresa. Então, quando a empresa vai receber essa etiqueta que foi destacada, ele vai dar a baixa da entrega daquele material que foi entregue no local. Então, é uma forma que eu vi legal, que o pessoal está aplicando essa etiqueta que eles chamaram lá, que é uma etiqueta Duo, né? Então, tem essa capacidade e essa aplicação do RFID nesse tipo de cenário. Uma novidade que eu vi lá é o crachá, que tem uma etiqueta RFID. Essa etiqueta RFID está aqui embaixo, nessa parte azul, onde a empresa lá que controla
fez um crachá para todo mundo com a etiqueta. Quando eu chegava lá no stand, eles faziam a leitura por um equipamento, por um leitor. O que eu achei interessante é que eles podem digitar nesse leitor, porque tem um visorzinho e tem um teclado, qualquer informação desse visitante. Então, se eu perguntasse lá no stand alguma coisa sobre etiqueta, ou pedia para eles enviarem as informações técnicas sobre as empresas, eles digitavam nesse leitor, como já estava atrelado ao meu crachá de identificação, eles tinham esse registro depois. Comumente no Brasil, a gente utiliza o código de barras, né? Apenas lê o código de barras e não faz essa identificação com um teclado, e isso destacou lá no dia que eu fui. Muitas etiquetas também são colocadas dentro dos cartões para identificação, como eu falei, do controle de acesso. Algumas empresas colocam também o NFC, que o NFC, para quem não sabe, também é uma etiqueta RFID, mas a limitação dela por essas etiquetas anteriores que eu falei, é que a etiqueta NFC ela é lida no máximo a 3 centímetros. Então ela é usada muito para controle de acesso, pagamento e cartão de visita também. Você pode inserir telefones nesse NFC. Então teve muito cartão lá que eu vi com o NFC ou com o HF mesmo, com a tecnologia RFID que a gente utiliza aí dentro desses cartões. Teve uma empresa chamada SenseStone também, que eles tinham etiquetas para metal, aquelas etiquetas que eu falei que são super pequenas, está aqui embaixo na imagem as etiquetas. Como vocês podem ver, tem o modelo, tem essa quadradinha aqui, ela tem 5 milímetros por 5 milímetros por profundidade de 3. Tem essa daqui Topaz, que é 10 milímetros por 2,5 por 2,5. Então, para vocês perceberem que existem etiquetas no mercado super pequenas, e elas são para aquele uso que eu falei anteriormente, que é feito mais para metal, instrumentos cirúrgicos ou ferramentas também pode ser aplicado a esse tipo de etiqueta. Também tinha uma outra empresa, Argos RFID, ela tem etiquetas para roupas, que é essa do lado esquerdo, que vocês podem ver que tem até um círculo aqui onde você pode colocar colocar na roupa, né, essa etiqueta, e também uma etiqueta para o carro. Para quem não sabe, hoje o mercado para etiquetas para carro aumentou bastante, principalmente por causa do Sem Parar. O Sem Parar aqui no estado de São Paulo está trocando as etiquetas que eram uma caixinha por etiquetas como essa daqui. Ela é muito mais barata e ela tem a mesma eficiência praticamente de leitura que a anterior. Então, o custo de uma etiqueta para controlar um carro hoje em dia está muito mais barato usando esse tipo de etiqueta. Teve também a etiqueta que eu vi que era para joias. Se destaca essa etiqueta aqui em cima, que ela tem vários formatos que ela pode fazer. Então, se eu tenho uma pulseira, um anel, um brinco, essa mesma etiqueta ela pode funcionar para esses tipos de produtos. Tem algumas etiquetas de joia que são bem simples, né? Ela tem um bracinho que você põe lá e acabou. Essa daqui não, ela tem algumas formas que vão se adaptar melhor em alguns determinados tipos de joias que tem aí no mercado. Falando um pouco agora sobre leitores, eu vi um leitor que é muito divulgado no exterior, que é o UGrowKit. Ele se destaca porque ele tem integração de desenvolvimento em iPhone, Android, Windows Phone. Ele custa $500 no mercado internacional. Essa é uma boa notícia, né? Que é um equipamento barato, mas tem um problema, ele não é homologado no Brasil, por isso nós não podemos vender esse equipamento aqui. E esse equipamento funciona da seguinte maneira: ele tem um dock aí em cima que você pode colocar no fone de ouvido do celular, que ele vai fazer a integração por meio de um aplicativo, ou se não, qualquer empresa que quiser comunicar com esse leitor,
ele vai conseguir. Esses leitores móveis, eles são usados principalmente para fazer a contagem de estoque, por eles serem móveis, né? Você vai conseguir andar pela loja usando esse equipamento. Quando ele chegar perto das etiquetas RFID, ele vai ler e passar para o aplicativo que está instalado no celular. Tem outros leitores também que eles podem ser mais robustos que esse anterior. Tem que tomar muito cuidado que, dependendo do leitor, a antena influencia muito na distância de leitura. Então, por exemplo, aquele ali que poderia ser ler uma etiqueta a 3 metros, eu tenho esse outro modelo aqui que vai poder ser lido a 4 metros. Então, se você tem esse tipo de cenário, você tem que tomar cuidado qual é o equipamento que você vai comprar. Tem esse outro aqui, ó, que está na mão da pessoa aqui na imagem, que vocês podem perceber que a antena é bem menor que essa antena aqui de baixo. Então, a distância é muito menor. Provavelmente esse daqui vai conseguir ser lido até 1 metro. Mas para cada equipamento possui uma finalidade. Provavelmente esse equipamento aqui, que é maior, ele vai ser lido para contagem de estoque. E esse menorzinho pode ser usado para leitura dos cartões das empresas, por exemplo, ou um controle de acesso. Então, para cada tamanho de antena, tipo de antena, a gente tem que tomar cuidado para escolher o equipamento certo. Vi também uma antena super legal que ela identifica o posicionamento em X e Y da pessoa, ou da etiqueta RFID no caso, né? Vocês podem ver na imagem aqui de cima, a primeira imagem, que ela está posicionada no teto, e então todo o ambiente está sendo monitorado. Então ele consegue me saber a posição que está a etiqueta. Se está no canto do lado esquerdo, se está no canto do lado direito, se está atrás, se está na frente. Vamos por um cenário. Imaginem colocar uma antena dessa dentro de uma loja de roupas. Vamos supor que eu não estou encontrando uma calça. Então eu vou lá no sistema e busco lá, eu quero saber onde está a calça tal. Essa antena vai me indicar onde que está a calça. Por exemplo, a calça está lá perto da porta. Vamos buscar uma outra camiseta. Agora essa peça está lá dentro do provador. Ou está em determinada prateleira de tal local. Então, essa antena ela é específica para esse caso, para você ter a identificação de posicionamento. E pode ser usada também para identificar pessoas, aonde a pessoa está. Então, se cada pessoa que está dentro de uma loja, por exemplo, tiver uma etiqueta RFID que esteja junto com ela, eu vou conseguir saber por onde os meus funcionários andam. Se eles ficam mais no setor feminino, se elas ficam no setor masculino, ou se elas ficam até fora do setor, se for combinado isso dentro da loja, né? Então, você consegue monitorar produtos e pessoas usando essa antena. A Neowave é uma empresa que fez essa Wave Antena, que é um modelo de antena que ela aumenta a leitura, o espaço de leitura. Vocês podem perceber aqui que tem do lado esquerdo tem uma imagem escrito Wave Antena, com um formato aqui num quadrado. Nessa parte laranja é onde a antena consegue fazer a leitura de etiquetas. Do lado direito está a PAT antena. Essas PAT antenas são as mais comuns do mercado. E vocês podem perceber que a leitura dela é mais para frente, ela é focada como uma gota. Então, assim, tem uma parte do lado direito e esquerdo que não vai ser lido. E isso pode influenciar na leitura de um portal RFID, por exemplo. Então, se ela só fica lendo para frente, ela tem essa especificação. Então, a Wave Antena foi criada para aumentar essa capacidade de leitura e vai evitar que alguma etiqueta não seja lida quando ela passar por um portal RFID. Então,
é uma tecnologia, uma antena muito legal que eu não tinha visto para vender por aqui. E eles vendem, esse produto pode ser importado, não tem nenhum problema para nós fazer a importação dessa antena, e eles têm vários tamanhos. E para mostrar uma aplicação dessa antena, eles fizeram um case para o varejo. Imaginem aí que vocês estão vendo uma gôndola, né, que tem produtos que estão enfileirados na frente. Essa gôndola consegue informar o administrador quando está acabando os produtos. E como funciona isso? Então vocês podem ver que tem aqui na primeira fileira 3 produtos. E embaixo dessa gôndola existe uma antena RFID. E aqui internamente dessa gôndola existem etiquetas RFID. No momento que você vai retirando esses produtos dessa primeira fileira aqui, as antenas, elas a princípio ficam tampadas com o metal. Lembra que eu falei que tem problema com metal se a etiqueta RFID estiver colada? Então o que acontece? Se a antena estiver colada na etiqueta RFID, eu não leio. Mas à medida que eu vou retirando os produtos, a etiqueta fica exposta. E a antena que está embaixo dessa gôndola vai conseguir fazer a leitura. Então quanto mais etiquetas RFID são lidas aqui, naquele ponto, mas eu sei que o estoque está acabando. Então, quando chega no limite, é enviada uma mensagem ao administrador que precisa repor o estoque dessa gôndola. A antena existe uma antena que permite a localização da etiqueta ativa. Vocês podem perceber aqui que tem dois recipientes metálicos, e aqui nesse primeiro, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem uma etiqueta RFID ativa. Em cima desse local aqui, tem uma antena apontada para baixo. Então, quando eu pego essa etiqueta que está no primeiro recipiente e coloco no recipiente do lado direito, vai aparecer uma informação lá no computador que está ali atrás. Então, com isso, eu consigo fazer a localização dessa etiqueta. Então, imaginem que aí eu tenho um cenário onde que eu preciso saber em que posição de produção está o meu produto que está sendo produzido. Então, a partir do momento que ela vai andando pela produção, eu consigo saber em que posição está a minha etiqueta ativa, o meu produto que está sendo produzido. E essa antena ela é uma antena especial, né, que ela usa a angulação para identificar o local. Então lá no software você consegue falar assim, nesse ponto aqui é um ponto A, esse daqui é um ponto B e esse é um C. Enquanto passar pelo local, ele vai fazer a identificação e aparecer no C no software. Aqui está a imagem da antena que eu estou falando, né? Que você pode identificar locais. E vocês têm uma imagem aqui numa produção de carros que é usada esse tipo de antena. Lá eles têm várias antenas aqui, como vocês podem ver os carros aqui, né? Tem o vermelho, o verde e o vermelho. Para cada local aí, um vermelho tem uma antena, o outro carro tem uma outra antena, o outro carro tem uma antena. E eles usaram essa etiqueta RFID porque do lado também tem produtos RFID, com etiquetas RFID. E o que acontecia? Se eles colocassem uma antena comum ali em cima do carro para identificar quando ele estivesse passando, ele ia ler as do lado. E isso não podia acontecer. Então o que eles fizeram? Colocaram essa antena e diminuíram a angulação. Então ele só iria ler as etiquetas RFID que estivessem bem em cima do carro. Mesmo que tivesse outras etiquetas do lado, não seriam lidas por causa dessa angulação, dessa capacidade desse tipo de antena. Aqui tive uma empresa chamada Impinj, que elas estavam usando aquela antena que eu falei de identificação em X e Y, por localização.
Então eles estavam com vários funcionários lá nesse stand e eles colocaram lá 4 antenas de identificação. Lá na Impinj eles vendem esse produto e essa antena chama X-Array, né? Então eles colocaram para cada pessoa que estava ali no stand, que pertence à Impinj, uma etiqueta RFID, e lá dentro você tem a especialização de cada profissional. Então eles identificaram por cores cada profissional. Então tinha os engenheiros com uma cor, uma pessoa que é do suporte de uma cor, uma que é do comercial de outra cor. Então à medida que essas pessoas andavam pelo stand, aqui na tela do computador apareciam umas bolinhas que identificavam as pessoas e de acordo com a cor que ela pertencia. Então tinha a cor vermelha, verde, azul. Lá tiveram também os portais RFID, que são as estruturas que estão as antenas RFID. A ideia desse portal, além de segurar a antena RFID, é ter um local de passagem onde que seja controlado. Porque, não sei se vocês sabem, mas a radiofrequência ela consegue ultrapassar alguns materiais, por exemplo, plástico e metal reflete e acaba lendo coisas que não deveriam. Então a gente cria estruturas metálicas como essa, por exemplo, para manter o sinal ali dentro. E só vai ser lida as coisas que passarem ali dentro. Se passar alguma coisa fora, o portal não vai deixar que seja lida. Então, numa indústria, tem que usar os portais, caso necessário, no ambiente que está sendo colocado. Então lá teve algumas empresas que estavam mostrando que são capazes de fazer portais, como esse, por exemplo, né, que é uma esteira que tem um portal por cima, e só lia o que estava passando por dentro dessa estrutura que eles fizeram. Para o portal também, como eu falei anteriormente, existe esse problema de você acabar lendo em lugares que não deveria, né? Etiquetas que estão passando por um local não deveria ser lido. Também existe uma opção que são os bloqueadores de radiofrequência, que são basicamente cortinas que você pode colocar ali perto do portal para que não seja lida tudo que tiver atrás desse tecido que é colocado, né, dessa cortina. Então, tem cortinas específicas que são fechadas, cortinas que são abertas, e eles estavam demonstrando também até uma tinta que isola a radiofrequência. Então, se tiver aí uma porta de plástico que está ultrapassando a radiofrequência, está lendo alguma coisa por trás, você pode usar essa tinta, passar por lá, que aí a radiofrequência não vai passar essa porta, esse plástico. Hoje em dia, os robôs estão cada vez mais substituindo os seres humanos, e uma ideia que essa empresa teve é para fazer a contagem automatizada usando robôs. Esse robô ele anda sozinho dentro da loja de roupa, ele tem sensores para não bater nas prateleiras, ele tem sensores para não bater nos humanos, se estiver andando ali no horário ali que a loja está aberta. E acoplado a esse robô existem antenas RFID. Todas essas antenas são lidas e aí por um sinal Wi-Fi, por exemplo, essas leituras são transmitidas para o sistema, indicando qual foi a contagem de estoque. Então, se uma empresa quer fazer a contagem de estoque dela, o que ela pode fazer? Ela liga o robô para começar a fazer a leitura do estoque dela à meia-noite e parar de contar o estoque às 6 horas da manhã. Então, todo dia o controle de estoque vai ser feito usando esses robôs. E aí você não precisa ter a pessoa lá indo de gôndola em gôndola, de local a andar por toda a empresa para fazer a contagem de estoque. O robô vai substituir essa pessoa. A RFID Journal, além das feiras, eles possuem um site, né, rfidjournal.com, que lá vocês podem ter muitas matérias, eles fazem palestras, fazem essas conferências, e
todo esse conteúdo eles disponibilizam em um DVD, que eles destacaram várias matérias, né, e resumiram dentro desses DVDs que a Amor Informática comprou para a gente ler e ouvir as palestras, ver esses cases, para na hora que a gente for numa indústria, for numa loja, no varejo, conseguir saber qual é a melhor etiqueta, qual é o melhor portal, qual é o melhor leitor para aquele cenário que a gente vai implantar. Então a gente pegou um RFID na manufatura, numa cadeia de logística, numa cadeia de suprimentos, né, que seriam também para a indústria, e para o varejo e vestuário. Então nós estamos vendo esses vídeos para aumentar o nosso conhecimento de RFID. Tive uma entrevista também com Mark Robert, que é o diretor e fundador do RFID Journal. Essa foto aí foi disponibilizada para falar que eu estive lá, e essa entrevista foi ele que fez comigo, né? Então ele perguntou para mim qual que era o que eu vi de inovação lá dentro, o que eu vou trazer lá da conferência aqui para cá, para aplicar nos nossos clientes. Então foi uma matéria bem legal que provavelmente no futuro vai ser colocada no site do RFID Journal. Aproveitando que eu estava em Orlando, não sei se vocês sabem, mas Orlando é uma cidade turística por ter vários parques de diversão. Então lá tem parques da Disney, os parques da Universal Studios, e tem parques aquáticos e outras atrações. E é interessante que lá na Disney eles usam o RFID. Primeiro eles usam para controle de acesso. Então eu tenho aí uma imagem do lado esquerdo, né, que eu fui até lá, comprei a entrada para o parque, e eles têm a opção de dar um cartãozinho. Esse cartãozinho é RFID, né, que é aquela que eu mostrei anteriormente, que vai uma etiqueta dentro desse cartãozinho. Ou se não, você compra esse Magic Band. Esse Magic Band ele é um RFID também, que é tipo um souvenir, pode ser um souvenir, só que ele é reutilizável. Já o cartão não, você não consegue reutilizar, ele tem uma validade. Então essa pulseira você compra, você paga um valor a mais e você vai ter ela de recordação e pode usar nas outras vezes. Então aqui na imagem do lado direito mostra um terminal da entrada. Então eu aproximei essa pulseira ali nesse logotipo aqui do Mickey. Ele fez a leitura do RFID que estava na minha pulseira e pela minha identificação da digital atrelou a pulseira a minha digital. Então na próxima vez que eu for lá, eu tenho que usar essa pulseira, eu não vou poder passar para outra pessoa. E na Disney, para quem for lá, toda a atração turística que tiver lá, porque você entra dentro de um parque, existem várias atrações que você pode fazer. Você pode ir lá ver o Mickey, você pode entrar numa atração de montanha-russa e outros brinquedos mais. E na frente nessas atrações tem um painel mostrando quanto tempo leva para você começar essa atração. Então aqui do lado esquerdo vocês podem ver que aqui é um local onde fica um Mickey, né, um personagem lá que você pode tirar foto com ele, só que existe uma fila para isso. Então, como eles fazem a mensuração do tempo da fila? Eles usam esse cartão do lado direito, e eu fui um dos caras que o funcionário deu esse cartão para mim. Então ele falou, entrega lá no final, antes de você entrar na atração. E antes de ele me entregar, ele passou esse cartão num leitor que registrou então a data e a hora. Quando eu cheguei lá perto da atração, um funcionário pediu o cartão e esse funcionário leu de novo. Então ele mensurou o tempo de início até o fim e ele tem esse tempo em minutos, que aí esse painel é atualizado na frente da atração. Então lá eles estão usando o RFID tanto para a entrada dos brinquedos e para fazer a contagem. Vocês podem ver aqui também embaixo que tem
tá escrito Fast Pass Distribution, que é assim, lá, como tem uma fila às vezes que demora 60 minutos, o que eles fazem? Se você pagar um pouquinho a mais de dinheiro na entrada, você recebe um benefício de você pegar uma fila que é mais rápida. Então você tem que passar aquele cartão que você recebeu na entrada nessa entrada ali na fila. Então tem sempre uma pessoa que fica lendo o cartão ou o Magic Band que foi entregue na entrada para você. Então tudo isso usando a RFID. Na Universal Studios eles usam para controlar as máquinas de refrigerante. Vocês podem ver aí em cima que você tem um refil que você pode usar como um souvenir também. É um copo bem grande que quando você compra ele, você tem direito a tomar refrigerante à vontade até 12 horas. E você tem mais de 100 tipos de refrigerantes, água, cafés, energéticos que você pode escolher. E como é que funciona isso? Embaixo do copo, aqui do lado direito, aqui na parte de cima, vocês podem ver que tem uma etiqueta RFID bem na base do copo. E aí, quando eu chego na máquina, primeiro eu faço a escolha de qual é a minha bebida que eu quero, seleciono ela e coloco o copo nessa base que tem aqui na máquina. A base tem um leitor de RFID que vai fazer a leitura dessa etiqueta RFID. Então, se essa etiqueta está dentro do tempo de 12 horas, a máquina vai liberar o refrigerante para mim quando eu pressiono esse botão aí que está na imagem para vocês. Então sai ali o refrigerante e aí eu posso beber, experimentar bebidas à vontade. Como eu falei anteriormente, teve o treinamento de RFID lá na feira e também teve a prova de certificação. Essa prova de certificação não era exclusiva para aquelas pessoas que fizeram o treinamento. Então, nesse caso, eu me registrei para fazer essa prova e para quem tivesse uma pontuação maior que 65%, tiraria a certificação RFID. E eu consegui tirar mais que 65%, então agora eu sou certificado internacionalmente em RFID. Eu não fiz o treinamento porque eu passei por um treinamento de RFID aqui no Brasil mesmo, no FIT em Sorocaba, que deu toda a introdução do que é o middleware, todos os assuntos que foram abordados nesse treinamento lá em Orlando. Esse FIT também tratou praticamente da mesma maneira. Tiveram pessoas até que lá fizeram o treinamento e também não conseguiram passar nessa prova, mas esse treinamento no FIT ele tem a característica de ser extenso, né? São 5 dias de treinamento, então a gente vê muito, e pela vivência que eu tenho também do RFID, de buscar informação na Moura Informática. Para quem tiver interessado, é só buscar aí RFID Professional Institute, que você vai ter mais informações para fazer essa prova.